Nessa sequência de ministrações que têm sido feitas aqui aos domingos, dentro desta série chamada Transformando o Impossível, o pastor Ronaldo já fez uma retrospectiva de tudo que foi ministrado nesses dias aqui. Eu pedi a Deus que me mostrasse, que me desse uma palavra que pudesse fortalecer e edificar o seu coração, que falasse com você, né? E durante esta semana, eu meditando, orando, lendo algumas coisas, eu me deparei com o livro de Daniel, que é um jovem que fez uma escolha que mudou a história da vida dele, de outras pessoas. E hoje eu quero falar com vocês sobre escolhas transformadoras, escolhas que transformam. Transformam o quê? Transformam coisas impossíveis. E as mesmas escolhas e a mesma escolha que ele fez, nós podemos e devemos fazer. E cada vez que fazemos escolhas na nossa vida, nós escolhemos um fruto dessa escolha. E é sobre isso que eu quero compartilhar rapidamente com vocês nessa noite. Antes que a gente tenha o privilégio de participar da mesa do Senhor, que também foi uma escolha. Ele escolheu morrer no nosso lugar. Ele escolheu nos substituir naquela morte, porque era muito necessário. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 1. E eu vou ler com você esse capítulo todo, é bem rapidinho. Daniel, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Diz assim: No terceiro ano de Joaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém. E os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão culpados. Aí Daniel foi falar com a guarda, em quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael, de Azarias. E Daniel disse a ele: Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No final dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos.
No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Pai, esta é a tua palavra. Fala conosco nesta noite. Ensina-nos lições tão poderosas para que apliquemos nas nossas vidas nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que história, né, gente? História fantástica de uma experiência que com certeza marcou a vida daqueles jovens. O que a gente pode aprender com essa lição? Que transformações podem acontecer quando a gente põe uma lupa nesse texto e começa a verificar algumas características daquilo que aconteceu? Daniel é um dos livros que eu mais amo na Bíblia em função desta experiência, daquilo que uma decisão, daquilo que uma escolha que aquele jovem fez, mudou completamente o rumo das suas vidas. Mudou completamente até o rumo do inimigo, do povo babilônico, que tinha feito o povo de Deus escravo. Eles tinham sido tomados. A Bíblia fala aqui que Jerusalém foi sitiada por eles. E um detalhe muito importante é que o verso 2 fala assim: Deus deixou que isto acontecesse. Não esqueça desse detalhezinho, Deus deixou. A gente vai ver durante esse texto aqui várias vezes, Deus permitiu. Deus permitiu. Foi da vontade de Deus. Guarda esse detalhe para que no final a gente possa se lembrar disso. Mas Daniel e os seus amigos foram feitos escravos, foram prisioneiros. E eles já eram especiais. Eles já eram pessoas que, jovens, em torno de 16, 17 anos, os estudiosos mencionam que a idade deles era mais ou menos essa, mas eles tinham um profundo conhecimento da palavra de Deus. Eles eram diferenciados. E o rei sabia disso. E o rei sabia que, se ele quisesse afetar aquela nação, ele devia pegar daquela nação os melhores. Pega os mais preparados. Busca aqueles que se destacam. Busca aqueles que são referência aonde eles estão. É assim que funciona nos dias de hoje, até nas nossas empresas, é isso ou não? Quando às vezes a gente tem uma empresa, um trabalho, você precisa de um profissional, qualquer que seja a área, logo se fala, poxa, vamos procurar quem é o melhor. Eu vejo isso às vezes nas empresas em que eu atuo, que eu visito, até na minha própria empresa, quando a gente tem uma necessidade, aonde a gente pode buscar? Quem se destaca? Quem é o melhor vendedor? Quem é o cara que mais te incomoda? Quem é o cara que sempre aparece em destaque quando se trata daquele assunto? É aquele cara que é avisado. Talvez a gente tenha muitos de vocês aqui que já tenham recebido propostas de outras empresas porque você é bom naquilo que você faz. Porque você se destaca naquilo que você faz. E era exatamente isso. E isso foi uma estratégia muito inteligente da parte do Nabucodonosor. Vamos pegar os melhores. Porque os melhores são aqueles que levam os outros atrás. Os melhores são os que são seguidos como exemplo. E aqui eu queria fazer só um pequeno parênteses para isso, porque certamente Daniel e os seus amigos aqui foram muito bem criados e educados pelos seus pais. Aliás, o povo judeu tem um valor gigantesco com relação ao ensino da palavra, ao ensino dos princípios. E eu não tenho dúvidas nenhuma, porque a Bíblia fala que muitos jovens foram feitos escravos, mas estes se destacaram. Estes se destacaram. Provérbios 22:6 nos ensina que quando a gente ensina uma criança o caminho que ela deve seguir, desde muito pequenininha, mesmo quando ela for adulta, ela nunca vai se desviar dele. Eles conheciam essas verdades.
Eles sabiam o que estava escrito. Eles conheciam as Escrituras. E eles foram ensinados desde muito cedo. Agora notem um detalhe, o que eu vejo nos dias de hoje. Você sabe que Satanás, ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe muito da palavra de Deus, às vezes até mais do que a gente. E eu tenho visto um ataque tão profundo, tão diabólico, sobre a vida das nossas crianças, sobre a vida dos nossos filhos. Antigamente a gente ficava preocupado assim, quando chegar na universidade, quando chegar... Não, está indo muito mais cedo hoje. O ataque tem sido frontal à vida das crianças. Eu não vou entrar em nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de polêmica, não é o que eu quero fazer. Mas o que eu quero dizer para você e trazer ao seu coração, fique atento com o que está acontecendo na sua casa. Fique atento com o que os seus filhos veem, assistem, participam. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Porque Satanás também tem feito esse trabalho. Através dos seus discípulos, através das mídias, através de tudo aquilo que ele pode usar, tanto quanto a gente pode. Ensina a criança, ensina os valores, para que eles se destaquem, para que eles sejam fortes, para que eles cresçam em graça, em estatura e sabedoria. Essa é uma função nossa, como pais. Em qual momento eu ensino? Em todo o tempo. É hora que deita, é hora que levanta, é caminhando, é brincando, em todo o tempo. Invista na vida dos seus filhos para que eles sejam os melhores. E aqui eu não estou falando para ser o mais inteligente, que se destaque, para ser o orgulhoso. Não. Estou falando de princípios da palavra. Princípios da palavra. Ontem à noite, teve uma live do Ministério Mulheres Intercessoras com a pastora Alessandra, com a Ju Campos, a Martinha participou também, mas me chamou a atenção quando a Juliana estava falando de filhos pequenos, né? E ela estava contando experiências com duas crianças pequenas, da questão de ensinar o valor da oração. Ensinar o valor da oração para os nossos filhos. Investir na vida deles dá trabalho, lógico que dá trabalho. E ela contou uma história muito parecida com a que eu vivi alguns anos atrás. Hoje as minhas criancinhas já cresceram, tem até uma que está comigo ali, que tem 24 anos já, e foi com ela mesma essa história. Sempre que a gente deitava, a gente tinha o costume de orar com os nossos filhos, antes de dormir. Sei que vocês fazem isso também. E a Ana, e tanto Ana quanto o João, mas na época a gente só tinha a Ana Carolina, e teve uma noite que ela estava no quartinho dela, e a gente foi deitar, e eu não orei, ninguém foi orar, e ela... Pai, não vai orar comigo? Eu já estava deitado. E aí eu falei assim, puxa, deixa para amanhã, né? Já deitei num gostosinho aqui. Aí a Marta me cutucou e falou, não, faça isso, não faz isso. Não faz isso. Ela foi ensinada desde muito cedo o valor da oração. Mas e agora, se ela optar por outro? É um problema dela. Ela vai se ver com Deus, e o valor eu ensinei. Qual é a nossa principal obrigação como pais? É ensinar o caminho, para que eles saibam, para que quando eles se depararem com situações como essa que a gente vai ver aqui, eles saibam fazer as escolhas corretas, eles saibam crer num Deus que vai mudar a vida deles, que vai trazer segurança para eles, que eles não tenham dúvidas de que se eles se mantiverem firmes, eles serão abençoados. Amém? Essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade. Ensina a criança. Não remova os valores, não remova os limites. Porque eu tenho certeza que esses 4 aqui foram muito bem ensinados, foram valorizados nesse momento do ensino pelos pais deles. Só pelo princípio de que isso já era um tremendo valor para eles. Eles tinham que decorar, eles sabiam os livros do Pentateuco de cor. Era natural que isso acontecesse. Valorize, trabalhe com seus filhos, pequenos ou grandes. Aí você pode estar falando, puxa, mas eu não sabia disso, não importa. Existem outras formas, outros momentos, outras maneiras de você abençoar, de você cuidar dos seus filhos. Mas faça isso. Esses jovens foram ensinados, e quando escravos foram, quando se depararam com a adversidade, eles souberam como responder.
Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Porque lá no verso de número, deixa eu achar aqui, eu marquei direitinho aqui, eu estou pondo meus óculosinhos, ele diz assim, né? Lá no verso 8, que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. Havia um processo nesse trabalho de Nabucodonosor de mudança completa dos valores desses jovens. Muito parecido com o que acontece nos dias de hoje. Hoje, tudo é muito relativo. Tudo pode. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo tem uma justificativa. Esses jovens aqui foram levados como escravos, foram tirados da sua terra, foram colocados debaixo de uma escravidão e eram obrigados a seguir aquilo lá. E havia um trabalho de mudança completa da mente daqueles jovens. Vocês percebem? Qual a primeira mudança? Olha, vão mudar o seu nome. Agora você não chama mais Daniel. Acabou. Agora vou mudar os seus costumes. Vamos mudar a sua alimentação. Eles queriam deletar da mente daqueles jovens tudo aquilo que eles já tinham recebido na família deles, do povo deles. E é exatamente esse trabalho que acontece nos dias de hoje. A diferença é que quando a gente consegue colocar na mente, no coração dos nossos filhos a palavra de Deus, e que ela brote, e que ele tenha uma experiência profunda com ele, dificilmente o diabo vai conseguir tirar. Eu diria que é impossível que ele tire. É impossível trocar os costumes, é impossível mudar os hábitos, é impossível mudar o nome. E era exatamente isso que Nabucodonosor queria fazer com esses jovens. Ele queria prepará-los para que a cultura que aquele povo tinha entrasse na vida deles, para que eles adorassem outros deuses, para que ele mudasse completamente. Mas o texto diz que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Amém? Ele era escravo, ele estava distante do seu país. Ele não estava cometendo, teoricamente, nenhum pecado. Não era pecado comer as iguarias. Ele era escravo, ele era obrigado a fazer aquilo, mas ele tomou uma decisão. E quantas vezes nós, todos nós, que estamos aqui, você que está na sua casa, é confrontado com algumas situações. E a gente às vezes não tem a mesma firmeza que Daniel teve. Por N situações. Enquanto eu meditava nessas verdades, eu me lembrei das minhas experiências. Me lembrei de pelo menos 2 experiências que eu vivi na minha vida. Eu gosto de falar das minhas experiências porque fui eu que vivi, eu sei o que eu senti, eu sei como eu reagi, eu sei como eu fiz quando eu fui confrontado. E uma delas, quando eu era jovem, mais jovem do que eu sou hoje, bem mais jovem do que eu sou hoje, quando eu conhecia a palavra de Deus, eu tinha uns 19 anos, trabalhava no mesmo segmento que eu trabalho até hoje. Eu já contei para algumas pessoas isso, mas eu tinha uma maneira de vida diferente. Eu viajava, eu participava de absolutamente tudo que o mundo participa. E de repente, Deus entrou na minha vida. Só que quando Deus entra na nossa vida, a gente não sai do mundo, a gente não vira um extraterrestre. A gente não é transportado para uma outra realidade, a realidade continua a mesma. A gente vem para esse ambiente e quando a gente sai daqui para ir para casa, as nossas dificuldades, os nossos problemas são absolutamente os mesmos. E é um processo de recuperação, é um processo para resolver esse problema todo. Mas tem algumas coisas que são instantâneas, que não fazem mais parte do nosso modo de vida. E você tem que dizer sim, sim ou não, não. Ponto. Você tem que propor em seu coração. Em quem você vai confiar. A que rei você vai servir. E eu me lembro que, numa das primeiras oportunidades que eu viajei para o interior de São Paulo, eu lembro nitidamente a situação toda que foi colocada. Eu estava na cidade de Bebedouro, num hotel, num shopping em Bebedouro, e tinha um cliente, e esse cara era um cara, eu conheci ele até hoje, ele continua assim, ele era da pá virada.
Gostava de uma bagunça. Eu não vou entrar em detalhes que não vai acrescentar nada a vida de vocês, mas eu fazia bagunças com eles antes. Mas quando Deus entrou na minha vida, aquela foi a minha primeira viagem, jovem, distante de casa. Acho que eu estava lá na Babilônia e não sabia. Nabucodonosor estava no quarto comigo, e eu também não sabia. E ele queria que eu continuasse a ser aquele tipo de pessoa que eu era, mas Deus tinha entrado na minha vida e eu coloquei no meu coração que eu não vou me contaminar mais com estas coisas. Não foi fácil? Claro que não foi fácil. Sofreu retaliação? Muitas. Muitas. É incompreensível um negócio desse porque não tem nada a ver. Cara, não tem nada a ver para você, mas para mim tem. Porque mudou. Mudou a minha vida. E eu decidi que eu não ia fazer mais aquilo. E eu decidi que eu ia romper com aquilo. Custe o que custasse, eu não ia fazer mais aquilo. Poderia custar o meu emprego? Claro que poderia custar o meu emprego. Porque os meus superiores não entendiam. Eu deixei um cliente em potencial, um cara que comprava demais, descontente. O cara não entendeu nada. E eu não tive sabedoria na época de agir. Sabe quando a gente faz as coisas às vezes meio pelo impulso? Era uma nova experiência para mim. Eu não tinha tantas habilidades. E talvez é melhor que fosse assim, porque às vezes quando a gente tem habilidade, a gente quer dar muita desculpinha e a gente acaba caindo, a gente acaba se lascando. E aquilo marcou a minha vida. E aquilo marcou aquela pessoa. E aquilo marcou o meu chefe, que é meu amigo até hoje, que me respeita até hoje. E aquele meu cliente, ele não é mais meu cliente porque ele já aposentou, mas ele fala comigo até hoje. E não deixou de ser. Hoje ele sabe, porque eu me posicionei. E é assim que eu e você temos que fazer nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Propor no coração e não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. Sabe por quê? Porque assim você vai ser exemplo para a sua casa. Você vai ser exemplo para o seu filho. Eu já contei essa história para os meus filhos várias vezes. Para os meus sobrinhos várias vezes, nas oportunidades que eu tenho. Não vale a pena. Vale a pena você ser fiel a Deus. E o resultado de que isso vale a pena está aqui na Escritura. Numa outra oportunidade, já mais maduro, já mais firme na fé, tinha um cliente, tenho esse cliente até hoje, em que eu fazia muitos serviços para ele. E ele mandava vários equipamentos para conserto e depois eu fazia o pagamento. Era uma relação de confiabilidade, de muitos anos. E eu me lembro que no final de um ano, eu recebi uma ligação dele e falou: você vai fazer um favor para mim. Eu falei: pode falar. Você vai emitir uma nota de R$75 mil, porque está sobrando uma verba de manutenção, assim, assado, de uma empresa estatal, aqui de São Paulo. E ele falou: você emite essa nota e depois a gente conversa. E você manda essa nota para mim. Eu falei: beleza. Eu fazia muitos serviços sem aprovação, e ao longo dos dias ele aprovava, mas aquele dia foi diferente. E eu perguntei para ele, falei: cara, depois de um tempo eu liguei, como é que vai ser esse negócio? Ele falou: é o seguinte, sobrou um dinheiro, eu não tenho onde gastar, você me emite a nota, nesse valor de 75, você tira os impostos, você me dá 25 e fica com 50 para você. Tentador, né? Vocês estão indo? É roubo. Falei: cara, eu não posso fazer isso. Mas esse dinheiro vai se perder, ele falou. Se eu não gastar essa verba já foi consolidada e ela vai se perder, não tem mais utilidade. Eu falei: mas não é meu. Cara, mas eu preciso tanto desse dinheiro, ele falou. Você vai me ajudar tanto. Eu falei: cara, eu não posso fazer um negócio desse. Isso é roubo. E aí ele ficou naquela situação. E se você perguntar para mim assim, você não ficou com vontade de fazer? Não vai fazer essa pergunta para mim, né? Confesso que às vezes eu pensei, falei: puxa, eu vou dar o dízimo dessa grana. Pensou 7,5 pau. Vou ajudar o meu amigo. Ele vai continuar sendo meu cliente, vai mandar mais negócios para mim. Não, eu não pensei nisso, não. Passou pela minha mente, sim. Se eu falar para você que eu não parei para tentar achar uma saída. E se eu podia pensar assim, mas e se depois eu receber e ele for mandando no decorrer do ano e eu pagando? Pensei várias coisas. Mas eu propus no meu coração e não me contaminar com essas coisas. Eu estou contando isso para vocês, não para você falar: nossa, como o Tadeu é bom, né? Não sou. Sou tão limitado quanto você. Eu pensei em fazer várias coisas.
Eu fui tentado em fazer várias e passar por várias situações. Mas eu decidi no meu coração não me contaminar com as coisas que não faziam parte do reino de Deus. E sabe como a gente faz isso? A Bíblia não fala nesse texto, mas eu entendo que havia uma profunda amizade entre esses 4. E quando a gente tem amigos, fica muito mais fácil. Dura quando a gente está sozinho. Dura quando a gente tem que decidir só a gente, com a nossa mente, com o nosso coração. Aí você faz uma composição agradável. Eu tenho certeza que esses 4 se ajudavam, que esses 4 se abençoavam, que eles se fortaleciam, que eles também passavam por medos. Quando o César fala da nossa amizade, de tomarmos um café, de bater um papo, de conversar, de chorar, de rir, quando o pastor Ronaldo falou, é a mesma coisa, a gente se fortalece. É por isso que a gente incentiva que você participe de uma célula. É por isso que a gente incentiva que você tenha amigos dentro da igreja. É por isso que a gente fala que o seu amigo, o pastor Casler tem ensinado para a gente, o seu amigo tem que ser melhor do que você, mais maduro que você, mais conhecedor das Escrituras que você, porque ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer no momento da dificuldade. Eu não tenho dúvidas que eles trocavam ideias. Eles eram amigos, eles enfrentavam juntos. Quando um ficava com um pouquinho de medo, eu falava, não, pode parar aí, vamos em frente. Deus está do nosso lado. Deus vai mudar essa situação. Deus permitiu que isso acontecesse. E, sabendo que eles são conhecedores das Escrituras, no livro de Jeremias, que já tinha sido escrito, eles sabiam que aquele cativeiro ia durar 70 anos. Eles eram jovens. Opa, isso tem prazo de validade. Vamos ficar firmes, porque Deus vai honrar a gente. Porque Deus vai abençoar a gente, porque Deus vai cuidar da gente. Deus não vai deixar com que a gente morra. Deus vai mover as situações, e Deus começa a mover as situações, porque assim como José, quando foi escravo, quando foi preso, parece que eles caíam na graça das pessoas. Parece que as pessoas os ajudavam a serem obedientes a Deus. Aí aparece Aspenaz, e a Bíblia fala que Deus envia esse homem para que esse homem ouça o que eles falam. Parece uma coisa louca, alguém ouvir um negócio que não tem nada a ver com a cultura dele. Aspenaz, deixa a gente fazer um teste. A gente não quer essa comida. A gente quer fazer a vontade do nosso Pai. Porque o nosso hábito alimentar é outro. O nosso hábito alimentar não faz parte desta comida do rei, consagrada a outros deuses. Deixa a gente. Se tornou amigo das pessoas. E aí eu acho que tem muito a ver essa questão de como a gente faz. Lembra que eu falei agora há pouco que no começo eu fui meio imaturo nas coisas, como eu falava, como eu me posicionava? Às vezes a nossa maneira de dizer o que somos agride as pessoas. Às vezes a maneira de dizer o que cremos agride as pessoas e afasta as pessoas. Coloca a sua posição com amor, com respeito, porque às vezes colocando a nossa posição a gente humilha a posição do outro, ou faz o outro se sentir menor, ou faz o outro se sentir, eu sou o certo e você é um pecador maldito, você é uma pessoa que vai para o inferno. Não, calma. Menos. Coloca a sua posição sem humilhar as pessoas e sem dizer que elas são erradas. Porque através da maneira como você fala, como você se relaciona, é assim que você vai abençoar as pessoas. É assim que você vai ter a oportunidade de, no futuro, falar da palavra de Deus para essa pessoa. De transformar a vida dessa pessoa. Sabe, esse meu patrão na época, meu chefe, que ficou muito indignado comigo pela minha mudança nessas questões, foi a pessoa que, há alguns anos atrás, passou por uma questão de um câncer, ele veio para São Paulo, e eu dei a minha cama de casal para ele dormir junto com a esposa dele, enquanto ele fazia uns exames aqui em São Paulo. Ano passado isso aí, ano retrasado. Na mesa de jantar da minha casa, foi ali que eu e a Martinha oramos por eles, declarando vitória, saúde sobre a vida dele, sobre o tratamento de câncer que ele venceu, graças a Deus. A porta nunca ficou fechada.
O respeito é o mesmo. Aí você pergunta, ele já se converteu? Ainda não. Ainda não. Ele continua crendo naquilo que ele crê. Mas eu continuo sendo amigo dele, eu continuo orando por ele, continuo investindo na vida dele, continuo respeitando ele, e ele me respeita. Participamos de reuniões às vezes, e é comum no meio profissional, muitas vezes, pessoas falarem palavrões e palavras de baixo calão, em vários níveis hoje em dia, né? O nosso presidente gosta de fazer isso também, mas na minha frente, ele não fala. Sabia disso? Ele me respeita. Ele manda um monte de porcaria para todo mundo pelo WhatsApp, Ronaldo, mas para mim ele não manda. Ele não manda. Ele manda coisa de futebol, ele manda piada de gaúcho, ele é gaúcho. Ele manda as coisas, mas besteira, pornografia, ele não manda. Ele seleciona, porque ele me respeita. Mas porque eu o respeito. Às vezes a gente afasta as pessoas, porque a gente falta com respeito com as pessoas, porque a gente se julga muito melhor do que elas, e a gente não é. A gente só foi alcançado pela graça e misericórdia do nosso Pai. E isso mudou a nossa vida. E isso transformou a nossa vida. Daniel e seus amigos estavam sempre juntos. Vocês vão ver que no decorrer do livro todo, e eu não vou me estender no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, eu gostaria muito que você lesse, e logo logo você vai ler, se você está participando da nossa leitura, nós entramos agora no livro de Eclesiastes, logo logo você vai ler esse livro, e você vai compreender a maravilha dessa história. Leia com atenção, com os detalhes daquilo que a Escritura quer passar para cada um de nós, né? Eles eram amigos, eles tinham um ao outro, eles não estavam sozinhos, eles tinham caráter. Eles tinham integridade, eles queriam fazer certo. E aí essa semana, vi uma frase muito interessante. Essa frase foi dita por Billy Graham. E a frase diz assim, ó: a pessoa de integridade é confiável, pois é a mesma pessoa sozinha e a milhares de quilômetros da sua casa, como ela na igreja, ela também é aonde ela está, em qualquer lugar. Olha que legal. A pessoa de integridade é confiável. Você quer que as pessoas confiem em você? Seja íntegro, seja inteiro. Ela é confiável quando ela está sozinha ou quando ela está a milhares de quilômetros da sua casa. Como você é quando você está sozinho. Como você age quando você não está na sua comunidade. Como você age no seu trabalho, com os seus amigos, nos grupos que você participa, nas redes sociais, como você age? É fácil ser crente aqui. Graça e paz. Todo mundo se ama, todo mundo se oscula. Aqui ninguém fica bravo com ninguém, só de vez em quando, mas é pouco. Ninguém machuca ninguém. Mas aí fora, no trânsito, no dia a dia, como é que a gente faz? A gente precisa ser íntegro. Integridade. Em qualquer lugar. Esses meninos eram íntegros. Eles não mediam esforços para fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente fica buscando ao Senhor, orando ao Senhor, para que as coisas mudem na nossa casa. Para que os milagres aconteçam no nosso trabalho. Para que haja multiplicação na nossa célula. Para que o nosso casamento seja melhor. Para que o nosso filho ame mais a Deus. Mas a gente não é íntegro. A gente falha. A gente erra e às vezes parece que a gente não quer consertar. A gente não se humilha. A gente não volta atrás. Quando a gente mantém integridade, quando a gente permanece firme, quando a gente propõe no nosso coração não nos contaminarmos com as coisas deste mundo, Deus honra você. Deus honra a sua casa, Deus honra o seu casamento, Deus honra os seus filhos. Mesmo que você ainda não veja algumas coisas acontecendo. A semente está sendo plantada, o processo está caminhando. E esses jovens experimentaram
Um milagre da parte de Deus. Porque quando eles se propuseram no coração não se contaminar, quando Deus abriu as portas para que aquele homem que cuidava deles deixasse que eles se alimentassem só com legumes. Aí eu fico lembrando da minha mãe, quando a minha mãe come legumes que é bom, legumes é bom, tá vendo? Eles ficaram mais fortes, mais corados que os outros. Mas não era só a alimentação, era o milagre de Deus acontecendo na vida deles. Era o Senhor movimentando tudo ao redor deles para que tudo acontecesse. E a gente sabe que eles foram colocados a muitas provas. A muitas provas. Outra coisa muito interessante que eu aprendo com esse texto é que, depois de 3 anos imersos naquela cultura, o texto também fala que Deus concedeu a eles a capacidade de assimilarem todos os ensinamentos do povo babilônico. Eles estudaram, eles se esforçaram, eles se dedicaram, eles já eram meio nerd, eu acho, porque eles eram o primeiro da sala. Eles se dedicaram. E às vezes a gente fica buscando situações, buscando soluções para a nossa vida, para o nosso trabalho, para os nossos estudos, a gente não tem um mínimo de esforço. A gente quer que caia do céu, de graça, sem esforço, sem dedicação. Gente, não tem. Você tem que se dedicar. Você tem que se esforçar, você tem que se entregar. É assim que funciona. É assim que funciona a nossa vida. É assim que funciona no nosso casamento. É assim que funciona com os nossos filhos. É assim que funciona no nosso emprego. É assim que funciona na nossa célula. Se entrega. Se dedica. Porque você tem muita capacidade. Porque você tem muito talento. Você tem muito talento. Nós precisamos nos dedicar a tudo aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Deus queria usar esses jovens, naquele momento, para ensinar a gente nos dias de hoje. Para ensinar valores tão preciosos para a gente. A gente está falando sobre transformar impossíveis. Como é que a gente faz isso? Com a ajuda de Deus. Mas qual é a nossa parte? Qual é a parte que me cabe de esforço? A gente quer tudo de mão beijada, a gente quer tudo fácil. A gente vive numa época do estalo o dedo e acha que tem que ser agora, tem que ser do meu jeito. Não funciona assim. Nunca funcionou assim. É esforço. É com dedicação. Tem que pagar um preço para que as coisas aconteçam. Há um tempo. E o grande problema de nós hoje é que nós queremos tudo rapidinho. É como pedir um alimento, tem que ser rápido. Você pede uma pizza, se demorar 10 minutos, nossa, está demorando demais. Ó, chegou a pizza, você viu? A buzininha? Bem na hora. Você viu que coincidência? Eu nem combinei com o rapaz lá. Tudo é rápido. Agora, o César cadê o César? O César está lá em cima ou não? Aqui embaixo, sei lá, subiu em algum lugar. O César me chamava a atenção esses dias. Até no WhatsApp, a nossa mensagem agora é vezes 2. Tem que ser rápido. Não dá para ouvir muito devagar. E fica engraçado, às vezes, coloca a velocidade em uns, né? Fica. Por quê? Porque a gente não pode perder tempo. A gente tem que parar para ouvir as pessoas. Menos. A gente quer tudo rápido. A gente quer tudo instantâneo. A gente quer tudo do nosso jeito. Com o mínimo de esforço. Não funciona assim. Não funciona assim. Esses jovens pagaram um preço, um risco gigante, mas eles tinham a confiança num Deus Todo-Poderoso. No capítulo 2, no capítulo 3, vocês conhecem bem a história, eles foram provados, eles tinham que se dobrar diante de outros deuses. Mas eles também propuseram em seu coração que eles não iam fazer isso. Eles eram reconhecidos, eles eram capacitados. Daniel interpretou o sonho maravilhoso de Nabucodonosor. Foi colocado acima de todos, porque ele era especial, porque Deus dava a ele essa capacidade.
E isso suscitou muita inveja, isso suscitou muita revolta nos outros sábios daquele povo, e eles tramaram contra eles. Prepare-se, porque quando você se propõe no seu coração a não se contaminar, o diabo vai tramar contra você. Vai tramar contra a sua casa, contra os seus filhos. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Mas eu quero dizer para vocês, vale a pena se manter fiel. Vale a pena não se contaminar com as coisas deste mundo. Às vezes a gente olha e vê as pessoas, tantas pessoas fazem tantas coisas e nada acontece. Calma. Calma. As coisas não acabaram. A história ainda não terminou. O nosso porto não está aqui. Nossa vida não se limita a esses anos de existência, morreu e enterrou. Não. É a eternidade. É com isso que nós devemos nos preocupar. Lá é o nosso objetivo, lá é o nosso alvo. Aqui é só uma passagem que com certeza vai determinar o nosso futuro, a forma como vivemos aqui. A forma como respondemos a essas questões. A forma como nós nos contaminamos ou como nós não nos contaminamos. Eles foram colocados diante da fornalha de fogo ardente. E disseram, ainda que o nosso Deus não nos salve, nós jamais nos dobraremos diante de outros deuses. Ele foi colocado na cova dos leões. Ainda que o meu Deus não me salve, eu jamais me dobrarei. Como é que você tem agido nesses dias? Sabe qual é a melhor maneira de mudar as situações, de transformar aquilo que é impossível? É você não se contaminando, é você não se dobrando, é você não se entregando, é você não abrindo a sua guarda, é você não mudando os valores das Escrituras e da palavra de Deus, é você fazendo exatamente o que Paulo diz lá em Romanos 12, não vos contamineis, não tome a forma deste mundo. Não tome a forma. Os seus relacionamentos, as suas amizades, os seus negócios, não tome a forma desse mundo. Para nós, há um padrão diferenciado. Para nós, há um padrão que não se adequa a nenhum tipo de coisa deste mundo. De santidade, de honestidade, de integridade. Não tem mudança, gente. A moda pode mudar, a roupa pode mudar. Alguns costumes vão mudar. Voltam, mas os princípios de Deus são imutáveis. Não se dobre às coisas deste mundo. Não abra mão dos valores que Deus estabeleceu nas suas Escrituras. Para isso você precisa conhecer as Escrituras. Precisa conhecer as Escrituras. Como você tem vivido? Como você tem enfrentado as fornalhas que se colocam à sua frente? Como você tem se colocado diante das covas dos leões que aparecem no seu dia a dia? Como você reage? Como você reage quando uma mesa farta é colocada na sua frente, mas aquilo não lhe pertence? Como você reage? Deus é o mesmo Deus na época de Daniel e o dia de hoje. Ele concede capacidade. Ele nos abençoa, nos fortalece, nos dá o escape, nos dá a condição de dizermos não ao pecado, de andarmos retamente diante do nosso Pai. E quando a gente faz isso, o milagre acontece na nossa vida. O milagre chega na nossa casa. O milagre alcança a nossa família, alcança os nossos filhos, alcança os nossos vizinhos, alcança a nossa igreja. E eu tenho certeza que Deus quer algo tremendo para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Queria que os músicos pudessem estar vindo para cá. Eu não sei que momento você está vivendo. Eu não sei que tentações, que iguarias têm sido colocado na sua frente, na sua mesa. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é o seu impossível.
Talvez tenhamos vários impossíveis para acontecer nas nossas vidas aqui. Eu não sei. Mas eu sei de um Deus que é um Deus dos impossíveis. Sabe, quando eu pensava nesse texto e nessa passagem, diferente daquelas outras ministrações que o pastor Ronaldo fez, sobre a mulher, sobre o cego, sobre Lázaro, nessas 4 semanas, a gente viu muito a ação de Deus. E a partir da ação de Jesus, o resultado acontecer. Nesse aqui, a gente vê a ação do homem, a decisão de Daniel e de seus amigos, e a partir dessa decisão, o resultado acontecer. Sabe, tem situações que a decisão, o milagre começa através da gente. É lógico que o Senhor sempre está envolvido, sempre é o nosso Pai, sempre é o nosso Deus, que nos fortalece, que nos capacita, que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege, que nos coloca debaixo das suas mãos, que nos enxuga as lágrimas, que cura a nossa ferida, é sempre Ele. Mas tem situações, gente, que é a gente que tem que dar o primeiro passo. Eu queria fazer isso com você nessa noite. Eu não sei qual é o seu impossível. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Qual é o milagre que você precisa. Quando a gente fala de impossível, a gente está falando de milagres, né? Porque se é impossível para os homens, a gente não pode fazer mais nada. Mas qual é o nosso passo? De dizer, Senhor, eu não vou abrir mão disso. Eu não vou me contaminar. Eu não vou desistir. Eu preciso ver isso ser transformado. Eu preciso ver isso ser mudado na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha empresa. Eu não sei qual é a área da sua vida que você tem passado por luta e dificuldade. Daqui a pouco a gente vai fazer a ceia. A gente vai participar da ceia juntos. Uma escolha tão milagrosa que Jesus fez. Sabe, quando eu lembro da ceia, eu lembro de que Jesus, naquela noite, naquele monte, momentos antes da sua crucificação e da sua prisão, teve muito medo. Sou capaz de dizer para você que ele pensou até em desistir. Ele sabia o que ele ia sofrer. Ele sabia o que ele ia passar. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de tudo. Ele até pediu, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas acima de tudo, faça a sua vontade. Ele teve medo. Se fosse só pelo homem, a tentação foi muito grande. Eu acho que a tentação de não passar pela cruz foi maior que a tentação do deserto. Lá ele combateu com a palavra, mas aqui ele não tinha jeito. Mas ele escolheu morrer no nosso lugar. Levar os nossos pecados cativos, os nossos medos, os nossos impossíveis. E eu queria fazer uma oração com você nessa noite, antes de nós participarmos da ceia. Qual é o seu impossível? Eu sei que a gente não pode trazer vocês aqui à frente ainda, mas se você tem na sua vida algo que precisa ser transformado, um impossível que precisa ser mudado, que precisa ser tornado possível, seja ele na sua saúde, seja ele no seu relacionamento, seja ele no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, eu queria que você desse um passo de fé e ficasse em pé comigo aqui nessa noite. Só você que precisa de algo impossível nesses dias. A gente quer orar com você, porque o Deus do impossível está aqui, amém. Eu sei que tem tanta gente com tantas lutas, e quando você se levanta, você está dizendo para mim assim, eu não vou me contaminar, eu não vou abrir mão, eu tenho o impossível que pode ser tratado e tornado possível por Deus. Amém.
quando eu e você, nós tomamos essa atitude que muitos de vocês tomaram, isso é um passo de fé. Você está dizendo assim: eu creio no Deus que pode fazer o impossível. Eu creio no Deus que transforma aquilo que não é em aquilo que é, que torna a realidade aquilo que eu não consigo fazer. É o Deus que perdoa pecados, é o Deus que sara as nossas enfermidades, é o Deus que restaura os nossos relacionamentos, é o Deus que traz de volta os nossos filhos que se afastaram, é o Deus que abre portas de emprego, é o Deus que tira aqueles que estão escravizados por vícios, aqueles que estão debaixo de maldição. É esse Deus, é o Deus de Daniel, é o Deus de Daniel, que fechou a boca do leão, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que caminhou com eles na fornalha. Talvez você esteja dentro da fornalha, mas eu quero te dar uma boa notícia: o Senhor está com você. O Senhor está com você na cova dos leões. O Senhor está com você aonde quer que você esteja. E quando eu vejo tanta gente em pé, eu fico feliz, porque eu sei que muitos milagres vão acontecer. Muitos milagres vão acontecer. Coloque as duas mãos no seu coração. Você sabe por que você ficou de pé. Deus conhece o seu momento, o que você está passando. Deus conhece o seu impossível, e Ele vai tratar com você. Pai, em nome de Jesus, baseados na Tua palavra, Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos impossíveis, os nossos medos, as nossas enfermidades. Oh Pai, a família que está passando por lutas, os filhos que estão nas drogas, no vício da bebida, que estão afastados de casa, o marido que saiu de casa, a esposa que não perdoa, a enfermidade que tira a alegria, que tira a paz. Nós hoje, juntos como corpo, como família, como amigos, colocamos diante de Ti, Senhor, crendo no milagre poderoso que há de acontecer na vida dos meus irmãos, o milagre, Senhor, dos impossíveis. Haverá transformação plena na vida deles, haverá prosperidade financeira, prosperidade de saúde, de paz, de alegria, de harmonia no seu ministério. Oh, todo desânimo sairá agora, Senhor, toda falta de fé, toda depressão, todo pensamento cativo vai ser levado agora em nome de Jesus.